E eu escolhi para falar sobre esse tema, poderia ser qualquer lugar do Novo Testamento, né? Somente Cristo. Mas eu escolhi Romanos capítulo 3, onde Paulo expõe com muita clareza de que maneira Deus nos justifica, de que maneira Deus nos torna justos diante dele. E a resposta é somente Cristo. Então, o texto vai servir de base para o desenvolvimento desse tema. Então, por gentileza, acompanhe a leitura que vai ser feita do capítulo 3, a partir do verso 19 até o verso 31. Ora, diz o apóstolo Paulo, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Até aqui a leitura da palavra de Deus, conforme já oramos, que o nosso Deus nos auxilie na compreensão desse texto tão importante relacionado com esse assunto fundamental, que é a exclusividade de Cristo na salvação. O assunto principal de todas as religiões é de que maneira o homem pode ser aceito por Deus. A questão é muito simples. Crê-se ou sabe-se da existência de um Deus ou de deuses, que são seres superiores a nós, e que têm poder sobre a nossa vida, a nossa sorte. O que é que vai acontecer? Podendo nos abençoar ou podendo nos amaldiçoar. E, por outro lado, estamos nós, criaturas falhas, imperfeitas, subjetivas, incompletas, tentando de alguma forma ser aceitos, agradar a esse Deus ou a esses deuses que podem nos fazer felizes ou então nos fazerem felizes essa vida e na vida futura. Então, o assunto de todas as religiões é exatamente esse. De que maneira o homem, sendo ele o que é, pode ser considerado como justo diante de Deus? De que maneira ele pode reatar o seu relacionamento com Deus? Tanto é que a palavra religião, ela vem do latim religare, que significa exatamente isso, religar o homem a Deus. É isso que nós chamamos de religião. É o processo pelo qual o homem, então, retorna a Deus ou se reconcilia com Ele e é aceito por Ele. Embora hajam milhares de religiões no mundo, quando nós examinamos essas religiões do ponto de vista da resposta que elas dão a essa questão, de que maneira o homem pode ser justo diante de Deus, nós vamos verificar que há apenas duas respostas, apenas duas categorias, nas quais todas as religiões se encaixam. Elas são diferentes quanto aos ritos, são diferentes quanto aos nomes dos deuses, são diferentes com relação às exigências, mas elas concordam em dois campos. Elas podem ser classificadas em dois campos. Primeiro, aquelas religiões que dizem que para que o homem se justifique diante de Deus, ele tem que praticar obras, ele tem que obter méritos, ele tem que viver de tal maneira que esse Deus ou estes deuses percebam
que essa pessoa ela merece receber a bênção de Deus, o favor de Deus, o perdão de Deus, a vida eterna ou qualquer que sejam as bênçãos que essa religião oferece. Então, nessa primeira categoria, a salvação do homem é alguma coisa que vem de baixo para cima. É o homem que vai a Deus e que tenta agradar a Deus através das suas obras, dos seus atos, das suas práticas, da sua caridade, da sua moralidade, do seu comportamento, das suas ofertas, da sua ajuda para os outros. É um movimento de baixo para cima. Do outro lado, na segunda opção, está a resposta do cristianismo bíblico. Eu quero dizer que nessa primeira categoria estão todas as demais religiões do mundo. Você pode pegar budismo, hinduísmo, islamismo, você pega espiritismo, você pega as religiões orientais, as antigas religiões de mistério da Grécia, a religião clássica dos romanos. Todas estas religiões elas têm em comum uma coisa. Em todas elas o homem tem que fazer alguma coisa para merecer de Deus o seu favor. A única religião cujo movimento é de cima para baixo é o cristianismo bíblico. O cristianismo diz que é Deus quem vem ao encontro do pecador. E é Ele que graciosamente oferece o perdão e a justificação ao pecador. E que Deus faz isso movido não por alguma coisa que Ele vê em nós, porque nós nada temos ou nada podemos fazer que mereça o favor de Deus, mas Ele faz isso movido pela sua misericórdia e pelo seu amor somente. Então, existem muitas religiões no mundo, mas na verdade só existem duas. A religião das obras, em que o homem faz alguma coisa, e a religião da graça, em que a salvação é alguma coisa que Deus faz. O apóstolo Paulo viveu como Saulo de Tarso. Antes de ser Paulo, o apóstolo, ele era Saulo de Tarso. Ele era um judeu. E ele era um judeu que viveu plenamente a sua religião, que era o judaísmo do primeiro século. O judaísmo do primeiro século havia se desviado daquilo que Deus havia revelado nas Escrituras do Antigo Testamento. Embora muitas pessoas ainda não entendem isso, ou têm dificuldade em compreender isso, mas aquilo que Deus revelou a Moisés e que está no Antigo Testamento é uma religião de graça, é uma religião graciosa. Embora haja muitas leis e muitas regulamentações, o israelita fiel, ele sabia que, em última análise, a salvação dele dependia daquele sacrifício que era feito no altar quando ele errava. Ele não conseguia guardar todas as leis. Por isso, quando ele falhava, ele recorria ao templo, onde havia o dispositivo de segurança, que era exatamente os sacrifícios que ele oferecia pelos seus pecados e pela sua família. E para garantir, uma vez por ano, era feito um sacrifício por toda a nação no Yom Kippur, que era o dia da purificação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sangue de um cordeiro imaculado, e ali ele fazia expiação, pagamento pelos pecados de toda a nação de Israel. Ou seja, se você me pergunta como é que o israelita se salvava, como é que ele era justificado diante de Deus no Antigo Testamento, resposta é pela graça. A salvação dele era baseada naquele sacrifício feito no altar pelo sacerdote. Não era porque ele guardava a lei, porque ele quebrava a lei. A própria lei já trazia provisão para quando isso acontecesse. Ele sabia que se ele quebrasse a lei, ele podia recorrer ao templo, onde havia o altar, onde havia o sacrifício. Então, o israelita no Antigo Testamento, tecnicamente, ele era salvo da mesma forma que você é salvo hoje. No Antigo Testamento, o israelita era salvo pela fé no Messias, que haveria de vir e que era figurado naquele animal sendo sacrificado no altar. O Messias que ele nunca veio, por isso a salvação era pela fé. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Hoje, nós somos salvos da mesma maneira. Nós somos salvos pela fé no Messias que veio, que nós também não vimos. E, portanto, também precisamos de fé. Mas o que aconteceu na época do apóstolo Paulo, na época de Jesus? Os fariseus, que eram o partido mais rígido de Israel, eles tomaram o poder e a cátedra
eles eram numerosos, os seus escribas eram extremamente numerosos, eles ocupavam as sinagogas, e eles começaram a acrescentar novas leis, aquelas leis dadas por Moisés. A chamada Torá oral. Torá é o nome que se dá à lei de Moisés, que foi revelada por Deus. A essa lei, eles acrescentaram a Torá oral, que era a interpretação dos rabinos dessa lei. É toda a jurisprudência dos rabinos. Por exemplo, o Antigo Testamento dizia assim, você vai trabalhar 6 dias e descansar 1. E os rabinos perguntavam, então, mas espera aí, se eu caminhar 1 quilômetro no sábado, isso é trabalho? Eu estou quebrando? Qual a distância que eu posso caminhar no sábado sem que se constitua trabalho e quebre a lei de Deus? Aí eles estabeleceram alguma coisa. E peso? Se eu levantar 10 quilos aqui e levar para aqui, dentro da minha casa, isso é trabalho? Eu estou quebrando a lei de Deus? Eles disseram, não, se for 10 quilos, pode, se for 15 é pecado. E eles começaram a regulamentar aquilo que Deus não tinha regulamentado, porque era um princípio, né? Era um princípio. Começaram a regulamentar. E começaram a criar leis que Moisés nunca tinha mandado. Jesus enfrentou isso aí, vocês lembram? Ele condenou os fariseus de hipócritas, vocês estão me adorando, ensinando mandamentos de homens. E ele deu um exemplo. Ele deu um exemplo. Se alguém chegar aqui no templo e disser assim, esse dízimo, esse dinheiro com que eu deveria honrar meu pai e minha mãe, ele é corbã, isso é, ele é oferta ao Senhor, ele está desobrigado de honrar pai e mãe. Porque o mandamento honrar pai e mãe, no Antigo Testamento, significava não somente respeitar, mas sustentar financeiramente os pais, quando os pais precisavam. Aí o que é que o israelita fazia? Ele chegava no templo e dizia, esse dinheiro aqui, que era para sustentar os meus pais, é corbã, é sacrificado ao Senhor. E aí, com isso, o fariseu ficava com aquele dinheiro que ia para os pais. Jesus condena isso. É uma lei que eles tinham criado. Leis como, por exemplo, quando chegavam do mercado, eles lavavam as mãos, lavavam jarro, lavavam copo. Por quê? Porque eles tinham medo de se contaminar com os gentios, com os pecadores que não obedeciam à lei de Deus. Tocar em alguém lá no mercado, e aí por segurança lavava tudo. E Jesus condenou. Capítulo 23 de Mateus, hipócritas, raça de víboras. Então, na época de Jesus, o judaísmo era uma religião de obras. Eles ensinavam que o homem, para ser salvo, tinha que guardar meticulosamente